Olá pessoal, meu nome é Bruna Massaroto, eu sou fisioterapeuta, doutoranda em Ciências da Reabilitação. Também sou mestre em Ciências da Reabilitação e especialista em treinamento funcional. Tenho também algumas graduações internacionais em Portugal e nos Estados Unidos, tudo voltado para o treinamento funcional e para a reabilitação funcional. A gente vai falar um pouco de reabilitação funcional, que é o tema aí da nossa palestra. Primeiramente, a gente vai entender o que o funcional traz em relação ao tratamento ou à reabilitação de algum paciente específico. Primeiro se fala muito em reabilitação funcional e como isso acontece, como a gente vai usar isso na nossa prática clínica, mas o muito importante, e às vezes não é falado, é a forma como a gente vai adaptar essa reabilitação funcional para cada paciente, ou também para cada indivíduo que precisa fazer uma reabilitação específica da funcionalidade dele. Existem muitos autores que falam sobre reabilitação funcional. Eu sigo a linha do Gray Cook, né? Um dos fundadores do FMS, e eu trabalho com esses tipos de avaliações. A primeira coisa a se falar é no conceito Joy by Joy, que é o conceito de articulação por articulação, que é um conceito muito importante quando a gente pensa em movimento funcional, ou quando a gente pensa em reabilitar uma articulação ou um segmento em relação ao padrão de movimento. O que esse conceito diz para nós? Que cada articulação ela tem a sua parte fixa a ser feita, ou seja, cada uma tem uma função específica, sendo ela dividida em mobilidade e estabilidade. E isso é muito importante, porque se eu tenho alguma falha nessas articulações móveis ou estáveis, eu preciso ver se está repercutindo no meu padrão de movimento. Então, se eu tenho uma alteração, eu posso ter uma reação em cadeia, tanto da parte muscular como articular, e isso pode me trazer problemas a longo prazo. Professor, é sempre causa e efeito? Não, pode ser que não. Pode ser que a articulação, mesmo com disfunção, não tenha um problema em relação ao padrão de movimento e isso não gera lesão. Mas a gente sempre costuma pensar que, se eu tiver alguma alteração em alguma articulação, isso vai trazer um malefício para o meu padrão de movimento. Quando a gente pensa em reabilitação funcional, eu sempre vou pensar em movimento específico, ou seja, aquele movimento que eu quero realizar e porque eu não estou conseguindo realizar. Será que é por falta de mobilidade, estabilidade, padrão de movimento, atividade neural? Então isso entra todo dentro de uma caixinha de análises, ou seja, a análise em relação ao padrão de movimento vai ser muito importante na minha reabilitação funcional. E isso vai transferir, sim, depois do meu prognóstico em relação ao meu paciente. Então é muito importante a gente pensar nos padrões de movimento, articulação por articulação e também a ativação neural. Muitos pacientes não entendem o movimento ou não têm adaptação neural a ele. Por quê? Por uma lesão ou porque uma lesão que ele já tem alterou esse padrão de movimento, ou seja, ele está compensando o movimento por causa de uma lesão. Então isso faz com que ele mude o padrão e isso faz com que ele altere o movimento dele. E o que vai acontecer? Ele vai alterar o movimento, vai compensar a musculatura ou também articulações, e aí isso pode gerar uma lesão a longo prazo. Então, quando a gente pensa em reabilitação funcional, eu penso nesses conceitos e também vou pensar na atividade como uma função prática do movimento, ou seja, eu nunca vou reabilitar especificamente um músculo, eu vou reabilitar uma função. Eu não vou pensar em músculos unitários, eu vou pensar em sinergia muscular, vou pensar em transmissão do movimento que eu quero utilizar na minha reabilitação para transferir para um fim prático para aquele paciente. Então eu sempre vou pensar de uma forma global em relação ao corpo do meu paciente, vou pensar do corpo como um todo. Ok? Isso é muito importante quando a gente pensa na reabilitação funcional. E isso é muito importante quando a gente pensa em qualquer reabilitação. Não tem como eu reabilitar só uma articulação, porque o nosso corpo ele é conjunto. Ele age como um todo em relação ao movimento. Então fica muito vago quando eu penso em reabilitar só uma articulação ou só o local, né, em relação à lesão. Até porque aquela lesão, depende de como ela aconteceu, pode ser por uma falha de padrão de movimento e pode ser também por uma falha de outros tipos de padrões neurais. Isso pode transferir para o padrão normal do movimento de cada indivíduo. Então, quando a gente pensa em reabilitação funcional e os exercícios que eu vou buscar para usar com o meu cliente, seja desde a minha terapia manual até a mecanoterapia e alguns outros tipos de estímulos em relação aos exercícios, eu tenho que pensar em todo esse padrão.
Pensando assim em reabilitação funcional, eu tenho várias formas de começar a minha reabilitação. Depois que eu faço a minha avaliação específica, pode ser o FMS, pode ser avaliação de função, pode ser testes de funções, pode ser testes ortopédicos. Eu posso usar o teste que eu achar viável para cada paciente. Isso vai me dar respostas em relação à parte biomecânica dele, e aí eu vou usar os meus métodos de tratamento. Eu, como profissional, uso vários métodos, desde a terapia manual, da liberação miofascial, mobilização, Mulligan ou qualquer outro tipo de técnica para fazer a minha reabilitação. Eu nunca faço uma técnica isolada, eu sempre faço junções de técnicas. Então, eu faço uma liberação miofascial e faço atividade em relação ao padrão de movimento. Então, eu uso exercícios para fixar aquilo que eu consegui em relação à terapia manual. Isso é muito importante quando se trata de reabilitação funcional. Eu tenho que unir técnicas para que essas técnicas sejam mais efetivas. Não existe uma técnica infalível que você vai utilizar e aí você nunca mais vai precisar fazer uma intervenção que seja uma intervenção mecânica. A gente tem que fazer junção de técnicas e isso é muito importante quando a gente pensa em padrões de movimento e transferir isso para a atividade do nosso cliente. Pensando assim, eu vou unir essas técnicas específicas e aí criar um padrão de reabilitação para cada paciente. É muito importante pensar que eu não tenho um protocolo padrão para isso. Eu tenho que pensar de paciente para paciente, porque cada paciente vai me dar uma resposta em relação aos padrões e também às avaliações que eu realizei. E eu tenho que criar um protocolo específico para ele. Então é muito importante que a gente pense em pessoas diferentes e nunca use um protocolo específico ou usar o mesmo protocolo para cada paciente. A gente tem que pensar nele como um paciente único e se eu tenho outro paciente como outro paciente único. E aí sim, cada um com a tua resposta, eu vou traçar aí um plano de reabilitação. Mas pensando em reabilitação funcional, é isso. Às vezes eu uso testes super simples, um agachamento, um afundo, uma prancha, para ver estabilidade, mobilidade, força, bases alternadas, para ver como está o neural desse paciente. E quando eu chego com uma lesão específica e fixa, a gente pensa em o que causou aquilo. A gente sempre precisa dar resposta do que está causando e aí sim começar uma intervenção clínica daquele paciente. É bem engraçado pensar que a lesão nunca está ali onde ela repercutiu, e sim alguma coisa que antecedeu aquela lesão. Algum padrão errado, alguma falta de força, falta de mobilidade, estabilidade, algum desenvolvimento neural errado, que a pessoa aprendeu o movimento errado. Então a gente pensa em pessoas normais que não praticam esporte, a gente pensa em pessoas que praticam esporte, então a gente tem que pensar em duas vias sempre em relação à reabilitação funcional. E isso é muito legal e muito importante, porque a gente precisa pensar em pessoas como um todo e também na prática diária dela. É muito importante também segmentar pacientes, porque se tem um paciente que é sedentário e vem com uma lesão por falta de movimento, é um tipo de paciente. Um paciente que é um atleta, às vezes de alto rendimento, pode ser por um volume excessivo de uma modalidade, ou de exercícios, ou volume de treino, carga de treino, às vezes a periodização está errada, então eu preciso entender essa junção de fatores para que eu possa reabilitar meu paciente de forma correta. Mas o muito importante é uma avaliação muito bem feita para eu ter uma resposta do que aquele paciente precisa de verdade. E aí sim, a partir disso, criar assim um protocolo específico para aquele paciente. Então, a reabilitação funcional consiste em todo esse englobo de coisas que fazem com que a gente crie um protocolo específico para cada paciente. E aí sim, venha com uma intervenção mais correta em relação a cada atividade ou cada lesão que a gente encontrar com o nosso cliente, o nosso paciente. É muito maior do que isso, mas assim, é um resumo do que é a reabilitação funcional e o que ela traz para cada um de nós.